Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo vamos apresentar a leitura das faixas coloridas presente nos corpos dos resistores de 4, 5 e 6 faixas. Leitura das faixas dos resistores. Os resistores mais comuns são os de carbono, mais conhecidos também como resistores de carvão. O resistor acima é do tipo fixo, isso quer dizer que não podemos variar o seu valor, ele possui 4 faixas coloridas em seu corpo, e são essas faixas coloridas que nos dará o seu valor que é medido em ohms, representado pelo símbolo ômega. Veja na tabela as cores que vão estar no corpo dos resistores. Sendo a primeira e segunda faixa o algarismo significativo, na terceira faixa o multiplicador, e na quarta faixa a tolerância. Leitura dos resistores de 4 faixas. Vamos supor que as faixas do resistor abaixo seja: primeira verde, segunda amarelo, terceira vermelho, quarta dourado. Seguindo a ordem temos: primeira faixa verde, número 5. Segunda faixa amarelo, número 4. Terceira faixa vermelho, o multiplicador, que vamos multiplicar por 100. Quarta faixa dourado, tolerância de 5%. Usando a tabela temos: 54 vezes 100, igual 5.400 ohms com 5% de tolerância, ou podemos ler também como 5.4K. Explicação. A primeira faixa verde do resistor é o 5 na tabela. A segunda faixa amarela do resistor é o 4 na tabela. A terceira faixa vermelha do resistor indica que multiplicamos por 100, terceira coluna da tabela. A quarta faixa dourada do resistor indica que sua tolerância é de 5%. A tolerância é a diferença máxima que pode existir entre o valor que está estampado no corpo do resistor, com o seu valor real. No exemplo apresentado a tolerância é de 5%, o resistor poderá assim, apresentar uma resistência com o seu valor real situado entre 5.130 e 5.670 ohms, ou seja, com 5% para menos ou 5% para mais, do valor real apresentado em seu corpo. A grande maioria dos resistores de carbono trabalham com a tolerância em 5%. Observação. Se o resistor for menos do que 10 ohms, a sua terceira faixa vai ser dourada ou prata. Por exemplo, um resistor com as seguintes cores: laranja, branco, dourado, dourado, o valor do resistor é de 39 vezes 0,1, igual 3,9 ohms, com 5% de tolerância. Outro exemplo. Um resistor com as seguintes cores: vermelho, 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 prata, o valor do resistor é de 22 vezes 100, igual 2.200 ohms, com 10% de tolerância. Os resistores com tolerância de 5 a 10% na maioria dos circuitos eletrônicos já são suficientes. Mas em circuitos de grande precisão como aparelhos de medidas, é empregado resistores especiais e que sua precisão pode chegar no 0,5% ou até mais. Os resistores apresentados com faixas coloridas são do tipo fixo, isto quer dizer que seu valor não pode ser modificado. Resistores de precisão ou resistores de filme metálico. Os resistores de filme metálico são especiais. Possuem uma precisão bastante superior à dos resistores de filme de carbono. São utilizados quando são desejáveis baixas tolerâncias e alta estabilidade em relação a ruídos, como em circuitos analógicos de baixo ruído para sinais elétricos extremamente baixos. Possuem tolerância típicas de mais ou menos 0,05% ou mais ou menos 1% e potências típicas de 1/8 de watt, 1/4 de watt e meio watt. São essencialmente constituídos de uma fina camada de liga metálica, sobre uma superfície placa ou cilíndrica de cerâmica, ou outro substrato isolante. Resistores de 5 faixas. Para os resistores de 5 faixas agora teremos mais um algarismo sendo a terceira faixa, o multiplicador na quarta faixa, e a tolerância na quinta faixa. O resistor acima é do tipo fixo, isso quer dizer que não podemos variar o seu valor, ele possui 5 faixas coloridas em seu corpo, e são essas faixas coloridas que nos dará o seu valor que é medido em ohms, representado pelo símbolo ômega. Tabela para resistores de 5 faixas. Nesta tabela, a primeira, segunda e terceira faixa, são os algarismos significativos. Na quarta faixa o multiplicador. E na quinta faixa a tolerância. Leitura dos resistores de 5 faixas. Vamos supor que as faixas do resistor abaixo seja: primeira azul, segunda amarelo, terceira vermelho, quarta preto, quinta dourado. Seguindo a ordem temos: primeira faixa, azul, número 6. Segunda faixa, amarelo, número 4. Terceira faixa, vermelho, número 2. Quarta faixa, preto, multiplicador. Quinta faixa, dourado, tolerância de 5%.
Usando a tabela temos 642 vezes 1, igual 642 ohms, com 5% de tolerância. Resistores de 6 faixas. Para os resistores de 6 faixas, agora teremos a primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa os algarismos, a quarta faixa o multiplicador. Na quinta faixa a tolerância. E na sexta faixa, o coeficiente de temperatura. O resistor acima é do tipo fixo, isso quer dizer que não podemos variar o seu valor, ele possui 6 faixas coloridas em seu corpo, e são essas faixas coloridas que nos dará o seu valor que é medido em ohms, representado pelo símbolo ômega. Tabela para resistores de 6 faixas. Seguindo a ordem temos: primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa os algarismos significativos. Na quarta faixa o multiplicador. Na quinta faixa a tolerância. E na sexta faixa o coeficiente de temperatura. Leitura dos resistores de 6 faixas. Vamos supor que as faixas do resistor abaixo seja: primeira amarelo, segunda verde, terceira verde, quarta vermelho, quinta prata, sexta preto. Usando a tabela temos 455 vezes 100, igual 45.500 ohms, com 10% de tolerância, e coeficiente de temperatura 250 ppm. O coeficiente de temperatura nos mostra o quanto de variação o resistor pode sofrer em sua resistência, de acordo com a temperatura em que ele é exposto. ppm significa partes por milhão. Agora, faça os exercícios de fixação, e descubra o valor dos resistores de 4 faixas, depois veja no gabarito as respostas para ver se você acertou. O material apresentado está disponível para baixar, na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.